eu me chamo Heitor Guimarães e neste vídeo eu apresento a pesquisa que eu desenvolvi sob a forma de iniciação científica com bolsa, orientado pelo professor Dr. Saulo Matos do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA. A pesquisa tinha como título a Teoria Jurídica do Impacto Moral, um estudo sobre a concepção do direito de Mark Greenberg. Porque essa pesquisa versava justamente sobre a teoria do direito desenvolvido por um filósofo norte-americano, atualmente professor da Universidade de Los Angeles, chamado Mark Greenberg, que apesar de ter uma reflexão bastante original e que teve impacto dentro do seu âmbito de discussão, ainda é pouquíssimo citado e pouquíssimo discutido no Brasil. Nesse sentido, o problema proposto foi: que tipo de modelo teórico é proposto por Greenberg ao propor uma teoria do direito que se contrapõe a outros modelos canônicos, notadamente o de Dworkin, sendo Dworkin, claro, um teórico bem mais conhecido, bem mais divulgado no cenário nacional. A partir disso, foi proposto o seguinte quadro de objetivos. De maneira muito sintética, o que se buscou fazer aqui foi compreender que teoria é esta que Greenberg propõe para compreender o direito e de que maneira ela pretende ser uma oposição em relação a outros paradigmas teóricos influentes, como o positivismo jurídico, mas sobretudo a teoria do próprio Dworkin. Quais são os pressupostos que a teoria do impacto moral possui em termos de filosofia política, de metafísica, de epistemologia, de filosofia da linguagem, e de que maneira ela se relaciona com outras teorias às quais ela pretende se contrapor. O método utilizado foi o de análise bibliográfica, portanto foi feito um exame, cronologicamente, dos textos mais relevantes de Mark Greenberg e dos argumentos que podem ser encontrados nesses textos, uma sistematização dos argumentos propostos por ele ao longo dos seus escritos mais relevantes. E os resultados assim alcançados foram os seguintes. Então, primeiro, o que Greenberg faz em sua teoria é diagnosticar um certo conjunto de pressupostos que, segundo ele, foi naturalizado pelo positivismo jurídico dentro da filosofia do direito, que é o que chama de imagem padrão, que é composta por essas três teses que estão aqui. A tese da explicação direta, de que o direito nada mais é do que um conjunto de enunciações advindas de instituições autorizadas. A tese do conteúdo linguístico, de que as normas jurídicas são o conteúdo comunicacional de cada uma dessas enunciações. E a tese do atomismo, que é a ideia de que cada uma dessas enunciações presta a sua contribuição singular e que o somatório de todas elas forma um ordenamento jurídico. Greenberg propõe um conjunto de categorias metafísicas para entender como o direito funciona. Ele distingue entre aquilo que seriam as práticas jurídicas, que são as ações e os comportamentos dos operadores do direito nas suas atividades, mas ele diz que essas práticas só podem ter algum sentido normativo a partir de parâmetros valorativos que se encontram para além delas, que ele chama de fato de valor, noções abstratas como a de liberdade ou a de democracia, e com isso ele chega a uma concepção de direito própria, que é a ideia de que as obrigações jurídicas nada mais são do que o impacto, a repercussão produzida pelas ações das instituições no perfil moral, naquilo que ele chama de perfil moral dos indivíduos, que nada mais é do que o conjunto das obrigações, dos direitos, dos deveres e dos privilégios, das prerrogativas morais que os indivíduos possuem. Disso nós inferimos que a teoria de Greenberg é uma teoria antipositivista, porque ela enxerga um elo fundamental entre direito e moral. Ela entende que obrigações jurídicas são um subconjunto das obrigações morais, vem do impacto produzido pelas instituições sobre as obrigações morais. Mas ela se difere frontalmente do interpretativismo de Dworkin, porque ela acredita que os parâmetros normativos que guiam o direito enquanto prática social não advêm de uma interpretação construtiva do próprio direito. Eles, na verdade, são parâmetros ontologicamente independentes das práticas. Greenberg deixa de oferecer uma discussão mais ampla sobre ontologia social na elaboração de sua teoria, mas nós descobrimos que é possível estabelecer uma relação interessante entre aquilo que ele propõe sobre impacto moral e aquilo que é proposto pelo John Searle na sua filosofia da linguagem, principalmente quando ele trata da questão da ontologia social produzida pela teoria dos atos performativos. E, por último, foi possível constatar que a teoria de Greenberg possui dois problemas principais quanto à sua fundamentação. Ela apela muito fortemente ao conceito de instituição, diz que o direito consiste, em verdade, no impacto produzido pelas instituições sobre as obrigações morais dos indivíduos, mas não explica o que seria o conceito de instituição, e
ela apela muito fortemente à noção de fato de valor, mas não contém uma argumentação robusta que justifique por que esta noção de fato de valor deveria ser considerada como uma realidade ontologicamente independente em relação às práticas jurídicas, às práticas sociais contingentes que formam o direito. De tudo isso que eu disse, nós podemos concluir, então, que a teoria de Greenberg possui limitações consideráveis no que se refere a ser uma alternativa a outros modelos teóricos, sobretudo de Dworkin, porque ela não elabora uma concepção robusta sobre democracia, nem uma concepção robusta sobre justiça, que são objetivos muito caros ao projeto dworkiniano. Nesse sentido, ela não se encontra à mesma altura ainda da teoria do Dworkin, porque ela deixa de tematizar de maneira central esses outros assuntos. Alguns dos produtos desta pesquisa estão colocados aqui. Foram produzidos 2 artigos científicos, um deles é de caráter introdutório, sobre a teoria do autor, o outro é de caráter mais crítico, que aborda os pontos que eu acabei de explicar. Eles serão submetidos para periódico especializado na área. Foi apresentado um pôster do primeiro encontro virtual do Comped, que já se encontra publicado nos anais desse evento. E, por último, como forma de contribuir com a comunidade acadêmica do direito, eu realizei a tradução de 3 dos mais importantes textos de Greenberg, para que assim eles possam ser consultados por aqueles pesquisadores e pesquisadoras que não possuam um domínio profundo da língua inglesa, mas que desejem se informar a respeito da obra deste autor. E esses textos serão publicados em obra coletiva que será organizada pelo professor orientador. Aqui estão as principais referências usadas ao longo de toda a pesquisa. E, finalmente, eu agradeço à Universidade Federal do Pará pelo financiamento oferecido.